Olá, pessoas amadas por mim, tudo bom? Começando aqui mais um vídeo do Mentes Insanas, onde eu estou sempre contando casos para vocês. Tem uma playlist aqui já cheia de casos para você ir lá maratonar. Vou deixar aqui na descrição. Me segue aí nas outras redes para você não ficar por fora de nada. Não esquece da nossa meta. E outra coisa, gente, comenta bastante aqui, porque os comentários mais legais, viu, mais criativos, vão aparecer aí no próximo vídeo do Mentes, beleza? Então, assim, comenta uma coisa bem legal pra você se destacar aí, falou? E é isso, aviso, entrega e recado dado, vamos pro caso. Christopher Chichester cresceu em uma pequena cidade bárbara de Bergen. Sua mãe era dona de casa e costureira. Seu pai era um pintor de paisagens. Amigos de infância de Chris dizem que ele mostrou desde cedo tendência à falsidade. Ele contava muitas mentiras e gostava de inventar histórias para impressionar as pessoas. Um ex-amigo próximo de Chris disse que ele gostava de jogar jogos nos quais adotava outras identidades, assim como ele agia na vida real. Ele gostava de fingir e se passar por outras pessoas, sempre com histórias mirabolantes. Ele era um mentiroso nato. Quando Chris tinha 17 anos, ele migrou da Alemanha para os Estados Unidos como estudante de intercâmbio. Ele estudou por um tempo na Universidade de Wisconsin e ele nunca mais retornou para os seus pais. A última vez que a sua família teve notícias dele foi no ano de 1987 por meio de uma ligação que ele fez. Depois disso, ele cortou totalmente os laços com a família. Em 1981, o Chris mudou-se para Elm Grove, Wisconsin, onde em pouco tempo casou-se com Amy Gersild, aparentemente para obter um green card. Em 1983, Chris alugou uma casa em São Marino, um rico subúrbio de Los Angeles. Essa casa que alugou era uma casa de hóspedes e a casa da dona ficava do lado da dele. Quando ele se mudou para São Marino, ele adotou uma nova identidade. A dona da casa que ele morava se chamava Ruth, mas era mais conhecida pelo apelido de Didi. A Didi tinha um filho adotivo chamado John Soros, que trabalhava como programador de computador em tempo parcial. Ele era casado pouco mais de 2 anos com uma mulher chamada Linda Mayfield. Linda era descrita como uma jovem artista muito extrovertida e que adorava pintar, principalmente unicórnios. Uma das atividades favoritas do casal era jogar Dungeons and Dragons, um RPG de fantasia. O John e a Linda eles tinham ali uma dificuldade financeira, eles não tinham muito dinheiro para se manter. Então a ideia deles foi morar com a Didi. O John já tinha morado lá praticamente a sua vida toda. E aí depois que ele conheceu a Linda, ele saiu de casa, mas ele logo voltou. Então na casa eram a Didi, a Linda, o John. Enfim, o pai dele não morava mais lá, porque quando ele era menor, os pais dele se divorciaram, o pai dele, que se chamava Bob, acabou saindo de casa. E eles tinham ali uma boa convivência com a Didi, né? E apesar dessa boa convivência, o sonho do casal era sim ter a sua casa própria, era melhorar de vida, era ficar juntos só os dois. Em 1985, eles receberam uma ligação e eles fizeram bastante mistério com o teor dessa ligação. Quem estava falando, eles não revelaram. Eles só estavam aparentemente muito felizes com a notícia e eles disseram para amigos e familiares que tudo que eles podiam falar era que eles conseguiram um emprego muito bom e que isso ali mudaria a condição financeira deles 1000 vezes melhor, ficaria. Só que era algo sigiloso. A pessoa que ligou disse para eles não comentarem isso com ninguém até dar certo. E aí eles só falavam para a família ficar tranquila que isso daí ia mudar a vida deles. Então a Linda ligou para uma amiga dela, que é chamada Sue, que era uma amiga que ela confiava bastante. E ela contou que ela tinha conseguido, né, esse emprego, ela e o John, era um emprego para os dois. E ela não podia falar muita coisa mais, que não era lá em São Marino, e sim em Nova York. Então o casal faria uma viagem e eles ficariam fora por no máximo 2 semanas. Dito isso, então no dia 8 de fevereiro de 1985, o casal partiu rumo a Nova York. Então se passaram ali as 2 semanas que eles falaram que iam ficar fora, passaram mais 3 semanas e eles ainda não davam notícia.
Os amigos tentaram entrar em contato, a família. Como naquela época ainda não tinha internet, o contato assim era bem mais difícil. Então, com o número que eles deram, eles não retornavam as chamadas. Eles mandavam bastante carta aos amigos e à família, mas nenhuma dessas cartas era respondida pelo casal. Então, eles começaram a ficar bastante preocupados. Já outras pessoas achavam, né, o boato que rolava ali, era que o casal tinha se dado muito bem em Nova York e resolveu não voltar mais para casa. Algumas semanas depois, a irmã de Linda, chamada Kate, recebeu a ligação de um canil onde a Linda tinha deixado seus gatos. Ela tinha pagado uma estadia de 2 semanas adiantado. No entanto, já havia se passado 8 semanas e a Linda não tinha aparecido para buscar os animais. Então o dono do canil até comentou com a Kate que a Linda costumava deixar os animais lá sempre, eram 2 gatos, e ela sempre deixava lá, e ela era bem pontual, ela não atrasava. Se ela pagava 2 semanas, ela buscava eles em 2 semanas. Ela nunca tinha feito isso antes, então foi aí que a Kate teve certeza que tinha alguma coisa errada acontecendo, porque ela disse que a Linda amava os seus animais mais que tudo, e que ela jamais deixaria eles para trás. Então se ela tivesse resolvido ir morar em Nova York, que também era uma dúvida da Kate, assim como de várias pessoas, ela teria voltado para pelo menos buscar os seus animais que ela amava muito. E ela teve certeza que algo estava muito esquisito, então ela resolveu fazer uma ligação. Ela ligou para a mãe do John, para a Didi, para saber se ela tinha ali alguma informação, alguma notícia. E aí ela ligou e a Didi disse umas coisas muito estranhas. Ela falou que ela não podia falar muito no assunto, mas que era para Kate ficar tranquila que o John e a Linda estavam numa missão secreta, que ela não podia dar muitos detalhes sobre isso. Então, a Kate entrou em contato com a Didi muitas vezes, mais de uma vez, e toda vez que ela ligava, a Didi dava a mesma versão, que eles estavam nessa tal missão secreta. A Kate não levava muito em consideração as coisas que a Didi falava, porque ela era uma mulher que tinha problema com álcool. Ela era alcoólatra. Então, na maioria das vezes ela estava embriagada sempre, então, direto ela falava coisas desconexas. Então não era incomum ela ficar falando esse tipo de coisa. Não dava para confiar. Então, no mês de abril de 85, a família da Linda resolveu abrir um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. Então, por causa disso, a polícia começou a falar com várias pessoas e foi falar com a mãe do John, né, a Didi. E aí ela deu a mesma versão que ela sempre dava para todo mundo, dessa tal missão secreta. E aí ela soltou que ela disse que sabia disso por conta de uma fonte misteriosa que ela tinha. E essa fonte era uma pessoa. A polícia insistiu para que ela falasse quem era essa pessoa que dava informações para ela, mas ela não quis falar assim, gente, de jeito nenhum. Ela se negou de todas as maneiras possíveis. Então, como a polícia não tinha no que se apoiar, não tinha contato para entrar, eles não respondiam às cartas, essa fonte misteriosa, a Didi não queria revelar, a investigação parou cedo, porque eles não tinham no que se apoiar. Uma coisa bem estranha que aconteceu foi que uma mulher misteriosa foi até o canil onde a Linda tinha deixado seus animais. A Kate não tinha pegado os animais, para deixar claro para vocês entenderem melhor. Apareceu uma mulher misteriosa lá, ela não disse nome, nem endereço, e ela disse que estava lá a pedido da Linda para pegar os seus gatos. Então o funcionário entregou os animais para ela, e aí ela sumiu. Ela nunca mais foi vista, essa mulher, o que foi bem estranho. E o funcionário não sabia descrever direito, porque ele disse que não olhou muito para ela, foi uma coisa rápida. E ela não falou nem o seu nome, não deu endereço. E muitas pessoas dizem que isso aí foi uma queima de arquivo, para as pessoas se livrarem de qualquer coisa que levasse a Linda e o John. 3 meses após a viagem do casal, a amiga de Linda, Sue, recebeu um cartão postal que supostamente era do John e da Linda. Só que esse cartão não vinha de Nova York, e sim de Paris, na França. Na parte de trás do cartão estava escrito: Querida Sue, meio que eu estou sentindo falta de Nova York, de John e Linda. Então, assim, supostamente parecia a letra da Linda, parecia que era a letra dela. A Sue disse que não parecia, então algumas pessoas achavam parecido, outras não. E aí foi feito um teste mais tarde de DNA no carimbo dessa carta, só que não foi encontrado nenhum DNA da Linda, então não poderia ser ela que escreveu isso. Mais tarde, a família da Linda também recebeu um cartão postal vindo da França,
E também lá não dizia nada, não deixava endereço, não deixava nome, não falava como eles estavam, não deixava telefone para contato. Então assim, gente, era muito estranho. A mensagem também que deixaram era bem esquisita, era uma coisa assim que não fazia muito sentido. Meio que estou sentindo falta de Nova York, e já finalizar, tipo, não fazia sentido algum, gente, isso. Então eles não acreditavam que foi o casal, e sim alguém se passando por eles. Passados 5 meses do desaparecimento do casal, Didi mudou de atitude. Ela passou a ajudar a polícia. Ela fez um boletim de pessoa desaparecida de John e Linda. Ela também contou para a polícia que tinha feito contato com o John algumas vezes por meio de sua fonte misteriosa. Fonte essa que deixou de ser misteriosa. Didi revelou que era o seu inquilino Chris, que morava na casa do lado há cerca de 2 anos. Ela disse que ele desapareceu de lá sem deixar rastros e provavelmente levou a caminhonete de John, que havia sumido da garagem. Apesar desses novos fatos, a polícia continuava tratando o caso como um desaparecimento voluntário. Eles não faziam muita questão ali de investigar o caso do casal. Depois disso, se passaram 3 anos e a saúde de Didi piorou bastante. Ela já não podia se cuidar sozinha e acabou se tornando dependente de um casal que Chris havia apresentado para ela antes de sair da cidade. Eles se chamavam Don e Linda Weatherby. A pedido de Linda Weatherby, Didi vendeu a sua casa em São Marino e comprou um trailer em La Puente, local onde os Weatherby operavam um negócio de trailers. Quando a casa foi vendida, Didi fez um empréstimo a Linda Weatherby no valor de $40.000. Mas o que chocou a todos foi que Didi retirou John Soros do seu testamento e fez de Linda Weatherby a executora e encarregada de todos os seus bens e assuntos pessoais. Em fevereiro de 1988, Didi acabou falecendo e Linda Weatherby assumiu seus bens. Depois disso, se passaram 9 meses e o caso dos Soros ainda estava completamente deixado de lado. Então, o oficial designado para o caso de Soros na época, George Yankov, foi promovido a detetive e resolveu reabrir o inquérito naquele outono. Na esperança de rastrear a caminhonete desaparecida de John, ele inseriu o VIN do carro em um banco de dados nacional. VIN é uma espécie de cartão de cidadão do seu veículo. É composto por 17 letras e números e permite identificar o país onde foi produzido, o tipo de carroceria, motor, o ano, o modelo de fábrica, entre outras características. Então a caminhonete apareceu em Greenwich, Connecticut, com um homem chamado Christopher Cohen. Ele tinha tentado vender a caminhonete para o filho de um ministro local, mas ele não tinha os documentos do carro. O filho do ministro ficou desconfiado e informou a polícia. Eles conseguiram obter impressões digitais do Chris, que havia sumido em uma comissão de valores mobiliários dos Estados Unidos. Quando os investigadores foram até o Chris, que tentou vender a caminhonete, viram que era o mesmo Chris que tinha desaparecido. Antes que pudessem interrogá-lo, ele sumiu outra vez sem deixar rastros. Então o caso acabou se esfriando novamente durante alguns anos. Então em 1994, uma família se mudou para a antiga casa de Didi. Eles começaram a reformar e um dos seus planos era construir uma piscina no quintal. Então no dia 5 de maio, trabalhadores estavam escavando o solo, quando sem querer fizeram uma descoberta terrível. Acharam partes de um corpo embrulhados em celofane, cobertos por sacos plásticos, dentro de uma caixa de fibra de vidro. Só ressaltando para vocês, os sacos plásticos em que o corpo foi encontrado eram de universidades de Wisconsin e da Universidade da Carolina do Sul. E só lembrando para vocês que o Chris tinha estudado na Universidade de Wisconsin, então assim, era mais uma evidência que ligava o caso a ele. Então foi feita a autópsia nessas partes. E aí, como eram várias partes, mas foi designado ali que era tudo de uma pessoa só, era de um homem, e ele tinha morrido de um trauma muito forte na cabeça. Então as partes estavam separadas, então é óbvio que um crime ali tinha acontecido. E aí as pessoas começaram a lembrar do caso dos Soros, que já tinha sido esquecido, já tinha passado vários anos. Mas como aquela casa ali era a casa da Didi, então as pessoas começaram, a lembrar do caso. Era muito difícil saber se aquilo ali era o corpo do John mesmo, porque nessa época testes de DNA eram assim muito mais difíceis do que agora. E aí eles precisavam também de alguém da família biológica do John, e como ele era adotado, era muito difícil, precisava alguém ali que tivesse
né, o sangue dele. E aí eles tentavam achar ali a família dele, mas era bem difícil porque tudo era muito sigiloso. E aí, em paralelo a isso, eles abriram as investigações e foram analisar ali a casa da mãe do John, da Didi, para ver se eles encontravam alguma coisa. Porque eles achavam que o crime tinha acontecido nas duas casas, ou na casa da Didi, ou na casa que o Chris morava. Eles foram até a casa que o Chris morava, a casa de hóspedes, e fizeram alguns testes ali com luminol. E aí eles conseguiram ver algumas manchas de sangue muito antigas, eram assim muito antigas que não tinha nem como você analisar. Então eles sabiam que algo tinha acontecido na casa, mas eles não podiam provar que aquele sangue ali encontrado era do John, porque não tinha como fazer exame naquilo, era só mesmo lugar, não tinha mais nada. Então, novamente, eles tentavam achar evidências, mas não tinha nada, gente. E aí o caso outra vez acabou esfriando. Até que em 2008, um homem usando o pseudônimo de Clark Rockefeller foi preso depois de raptar sua filha durante uma visita de custódia. A garotinha se chamava Hayley e tinha 7 anos. Ele foi fazer a sua primeira visita de custódia, então ele pegou a garota em Boston e fugiu para Baltimore. O rosto de Clark começou então a aparecer na TV no dia 2 de agosto. Então, ele começou a aparecer na TV, em jornais, em noticiários. E aí o FBI confirmou que aquele homem que tinha raptado a garotinha, ele não fazia parte da família Rockefeller, que é uma família bem famosa, né? Eu já contei um caso aqui para vocês que aconteceu com um dos membros da família, né? Eu vou deixar aqui na descrição para vocês, se vocês não viram, vão lá dar uma conferida. Então a FBI disse que ele não fazia parte dessa família e era a identidade que ele tinha adotado. Como eu falei para vocês, ele mentia muito. Então, a essa altura, você já deve imaginar que era o Christopher. E aí as pessoas rapidamente reconheceram ele quando ele apareceu na TV. Então, eles pegaram aquele DNA bem antigo dele que eles tinham achado e compararam, né, com o dele atual e confirmaram que era o mesmo Chris. O Christopher foi considerado culpado, né, de sequestro e foi sentenciado a 5 anos de prisão. Em paralelo a isso, a polícia, né, seguia as investigações dos Sorros e eles tentavam ligar o Chris a esse caso de qualquer forma. E aí eles acharam a família do John, depois de tentarem muito, e confirmaram que aquele corpo que foi encontrado era do John mesmo. No ano de 2011, quando ele estava terminando de cumprir a sua pena pelo caso da sua filha, ele foi acusado de ser o autor do caso dos Sorros. Na época, Chris tinha 52 anos. Nesses vários anos que Chris estava sumido, ele abriu caminho para a alta sociedade. Ele conseguiu vários empregos importantes, isso porque se casou com uma mulher rica chamada Sandra Boss, que controlava suas finanças. O julgamento do Christopher começou no ano de 2013. Vários dos seus vizinhos na época testemunharam. Então, alguns vizinhos relataram que naquela época que aconteceu o caso dos Sorros, eles viram uma fumaça muito estranha saindo da chaminé do Chris, que ela era bem esquisita e ela tinha um cheiro bem forte, era bem estranha. E eles relataram que isso aconteceu a alguns dos vizinhos. Outro vizinho dele relatou que ele pediu uma serra elétrica emprestada. E outro relatou que ele quis vender para ele um tapete que tinha algumas manchas ali que pareciam ser sangue. Já para o outro vizinho que testemunhou, ele perguntou se ele não sabia onde ele podia descartar barris com elementos químicos. Então, no dia 10 de abril de 2013, o Chris entrou no tribunal bem confiante. Ele estava sorrindo e tinha muitas esperanças de ser inocentado, mas o júri de Los Angeles o condenou à prisão perpétua 27 anos depois do desaparecimento dos Sorros. O Chris sempre negou envolvimento no caso. O corpo da Linda Sorros nunca foi encontrado, mas a polícia acredita que ela foi eliminada na mesma época que o John, seu marido. Surgiu uma teoria de que a Linda estava apaixonada pelo Chris, na verdade, que eles tinham um envolvimento amoroso ali. E aí eles se livraram do John por causa disso, e ela acabou fugindo e está vivendo em algum lugar até hoje com uma nova identidade. O que, sinceramente, eu não acredito, porque como que ela ia conseguir viver esse tempo todo sem ser reconhecida? Onde é que ela estaria? Sumiu sem deixar nenhum rastro, gente. Eu acho bem provável essa teoria. A irmã da Linda também disse que ela comentou uma vez que achava o Chris muito estranho. Ela descreveu ele como assustador e ela disse que nem ela e nem o seu marido John falavam com ele. Então eu acho bem provável. Então, como o Chris ele nunca confessou envolvimento no caso,
A motivação dele segue sendo um mistério, mas as pessoas teorizam que provavelmente ele queria se livrar ali da Didi para assumir, né, os seus bens, a sua casa, pegar ali o dinheiro dela. Só que aí nessa época o casal, né, a Linda e o Joe, acabou se mudando para casa dela, atrapalhando os seus planos. Então ele resolveu ali se livrar deles primeiro, para depois se livrar da Didi, mas acabou que não deu certo. E aí mais tarde, a Linda Whitby, depois de muitos anos, ela já estava no seu leito de morte, ela assumiu que os Sorros foram eliminados sim pelo Chris e ela também fazia ali parte, por causa de um golpe financeiro que eles queriam dar ali na Didi. Foi o que ela falou. Mas enfim, se vocês quiserem pesquisar mais sobre o caso, vale a pena. Eu trouxe aqui, gente, o essencial, entendeu? O mais importante que não podia ficar de fora, mas tem aqueles mínimos detalhes que a gente sempre gosta. Sempre tem mais detalhes, gente. Não importa o quanto que eu detalhe o vídeo aqui pra vocês, sempre vai ter mais detalhe. Então, vale a pena pesquisar. É um caso bem sinistro. Eu já contei esse caso aqui uma vez. Eu não sei se você me assistiu. Mas eu resolvi que eu vou pegar alguns casos agora, gente. Alguns casos que estão muito velhos ou que eu não gostei, que faltou coisa na pesquisa, igual esse aqui. Eu coloquei muito mais coisa do que tinha no outro vídeo. Então era um vídeo que eu assisti, eu não gostava, faltava informação. Também não estava gostando da imagem e tal. Então eu resolvi refazer. Eu vou refazer alguns casos que eu acho que vale a pena, que vai ficar um vídeo bem mais legal, entendeu? Mas também vou estar sempre contando caso inédito, beleza? E é isso, esse foi o caso, eu espero que vocês tenham gostado, não esquecem de comentar aqui pra mim uma coisa bem legal pra você aparecer no próximo vídeo, me segue lá nas outras redes, não esquece da nossa meta, hein, que eu prometi pra vocês no outro vídeo, se você não sabe, volta um vídeo depois desse aqui, vai olhar lá, né, que tá bem legal, e me ajuda aí, falou? E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo, é nóis!